Oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o Observador. Estamos dando uma olhada aqui nos assuntos do dia hoje, né? Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. Eu estava lendo aqui essa matéria do Metrópolis, a gente vai tentar entender o que eles estão tentando destrinchar aqui do Paulo Capelli, tá, pessoal? Vou colocar aqui a coluna do Paulo Capelli, a previsão do governo Trump sobre a prisão de Bolsonaro. Prisão de Bolsonaro. Bom, a gente sabe que do jeito que o STF está sendo manobrado, especialmente pela primeira turma, composta por Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, que é o relator desse julgamento, né, do último julgamento que tornou réu Bolsonaro e outros 7, inclusive Paulo Figueiredo, Felipe Martins, né? Paulo Figueiredo não está Paulo Figueiredo não está nesse primeiro julgamento não, mas são 34 pessoas que eles estão julgando devagar, mas tem uma centena envolvidos, né? Então, o ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid e vários outros, né? O Almir Garnier, né? Almirante, tem o Braga Neto que está preso, já tem 162 dias preso, o general, um absurdo, gente, olha. Agora, que a ideia é prender o Bolsonaro, a gente não tem dúvida. Agora, ainda não sei por que eles não prenderam o Bolsonaro ainda. Não sei, preventivamente, porque eles foram entregar para Bolsonaro uma intimação com o cara na UTI, gente. Então você vê que existe uma sanha de humilhar o Bolsonaro. E quanto mais você bate, é como massa de pão, mais ela cresce. E agora com o Alexandre de Moraes, naquele embate ridículo do Jardim da Infância lá com Aldo Rebelo, trouxe para um lado específico dessa briga contra os desmandos do STF uma turma que estava fora, que é o pessoal comunista. Aí eu não sei, se o comunista é muito radical à esquerda, que vá, daqui a pouco o Aldo Rebelo recebe uma ligação do Alexandre de Moraes, não, seu Aldo, tá tudo bem, Vossa Excelência, esses embates, né, na corte fazem parte e tal, não tem nada a ver, tá tudo certo. E aí a coisa arrefece novamente. Eu sei que o Aldo Rebelo está indo para a rede social falando mal do STF, do Alexandre de Moraes, e já falou que espera um pedido de desculpas naquele embate lá, em que o Aldo Rebelo, que é um comunista clássico, né, diz ele que é, assim como Jânio Quadros, bastião da literatura, da língua, da gramática brasileira, né, fica falando aquelas palavras difíceis e tal, e dando aula para os outros, né, de português, de gramática. Ele foi falar isso, né, ficou falando essas coisas lá na frente do ministro Alexandre de Moraes, e teve uma hora que Alexandre de Moraes falou: ou o senhor se comporta ou o senhor será preso por desacato. Aí deu merda, né? Mas vamos lá, o que o governo Trump está falando sobre essa possível prisão do Bolsonaro, né? Eu já vi gente falando aqui que essa lei, a tal da lei Magnitsky, do Trump, do Marco Rubio, que é o secretário de Estado contra o Alexandre de Moraes, que suspende cartões de crédito internacionais, conta de banco fora do Brasil, passaporte, ele não pode viajar para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, que é Canadá, Austrália, né? Inglaterra, ele não pode viajar para a União Europeia, tem vários lugares do mundo que ele não vai poder ir mais, que é a lei Magnitsky Global, aquela que é para quem comete crimes de tortura, corrupção, né? E no caso do Alexandre de Moraes, especificamente, até na campanha eleitoral do ano passado, 2024, na campanha de 2022, que houve uma interferência direta do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições, a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu durante a campanha eleitoral no rádio, na televisão, na internet, com interferência direta, diretíssima, do senhor Alexandre de Moraes, que na época era presidente do TSE, né? Cara, é bizarro demais, né? O que acontece nesse país, a gente fica assim, incrédulo, né? E tá aí essa amizade, essa dobradinha, que eu não sei até que ponto que vai também. Mas o Alexandre de Moraes interferiu diretamente com empresas norte-americanas. Ele tirou o Twitter do ar, prejudicando milhões de pessoas que usam o Twitter no Brasil inteiro. O X, né, do Elon Musk.
especialmente para trabalhar, para se comunicar com a família. Gente, você à caça de 3, 4, 5 pessoas, tirar uma rede social com, sei lá, 30 milhões de pessoas do ar, vocês não acham que isso é um absurdo? Você que é lulista, você que apoia o Alexandre de Moraes, você que é comunista, esquerdista, esquerdopático, woke, você que vive na Universidade Federal fumando maconha, cigarrinho do capeta, você acha mesmo que tá correto isso? Para você tentar obter informações telemáticas, né, de informática lá no X, no Rumble, no Facebook, no YouTube, no Google, etc. Por conta do Alan dos Santos, por conta do Paulo Figueiredo, por conta do Rodrigo Constantino e do Oswaldo Eustáquio. Vamos citar só 4. Né? Você tira uma rede social com 30 milhões de pessoas do ar durante uma campanha eleitoral? Gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito errada aí, gente. Não tem não? Não tem uma coisa muito errada? E tem gente apoiando isso? Não é bizarro? Ao ponto do Aldo Rebelo, que é um comunista de carteirinha, cara do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ter sido afrontado pelo carequíssimo de toga, dizendo que se o senhor não se comporta, será preso por desacato à corte. Caraca, Jane, é bizarro demais o que está acontecendo no Brasil. Mas aí continua aqui dizendo o seguinte, que a Casa Branca não acredita na vitória do Lula no ano que vem. Eu não sei quem é que vai ser o candidato, né, de oposição, porque o Bolsonaro, por enquanto, está inelegível. Diz ele que vai concorrer. Eu não sei se Bolsonaro tem alguma carta na manga. Eu não acredito, não acredito. Do jeito que tá esse ordenamento político judicial no Brasil, jurídico, perdão, né, da Suprema Corte, do TSE, com o Congresso brasileiro, especialmente o Senado, eu não acredito que Bolsonaro venha, não. Mas pode vir a Michele Bolsonaro ou Eduardo, talvez até com apoio da Casa Branca. Quem sabe, né, gente? Já pensou ó lá, já pensou se a Casa Branca resolve apoiar o Eduardo, mesmo de fora, né? Claro, não há essa interferência, não existe, né? Mas é um apoio poderoso. Imagina se o Eduardo fala que eu vou voltar ao Brasil como candidato, pré-candidato à presidência da República, com o apoio do meu pai e do Trump. Caraca, como é que seria isso, hein? Mas a Casa Branca, segundo esses interlocutores, essas fontes dentro da Casa Branca, essas pessoas dizem que o Lula não tem apoio suficiente para vencer as eleições do ano que vem, que ele não chega no segundo turno. Se chegar no segundo turno, perde para quem vier apoiado pelo Bolsonaro e pelo Trump, por essas forças da direita, como o Tarcísio, governador de São Paulo, o Zema, governador de Minas e outros, né? O Caiado, de repente, mas o Caiado acho que vem candidato também, né? Mas no segundo turno ele vai compor com alguém, né? Que pode ser a Michele, pode ser o Tarcísio, não sei. Dizendo que qualquer um governante da direita ou centro-direita que ganhe no ano que vem já pode indultar o Bolsonaro se ele estiver preso. Assim como o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira, né, gente? Indultou, mas depois o judiciário muda todas as decisões. Cara, é bizarro como essa política brasileira ela é frágil, né? A gente está o tempo... A economia também, né? Eu acho que quando a política é desse jeito, uma areia movediça, a gente está sempre pisando numa areia muito fina. Não é? A gente nunca tem certeza de nada. E isso influencia diretamente na economia do país, né? Essa coisa que ninguém respeita contrato, infelizmente, né? Muita legislação, burocracia e essa política nojenta que a gente vive, né? Que infelizmente faz com que a gente fique desse jeito aí. Vamos ver se eles vão aplicar a Magnitsky, aí o Marco Rubio, que é o secretário de Estado. O Marco Rubio, gente, ele era deputado, né? E foi trazido para a Casa Branca quando o Trump ganhou e colocou ele como secretário de Estado, que a Hillary Clinton já foi secretária de Estado, né? Que é um cargo muito importante, é a pessoa que avalia visto, passaporte, é tudo com ele. Então, vamos ver se ele vai... E a lei Magnitsky também, é ele que aprova, ele que coloca essas sanções contra pessoas que cometem crimes de corrupção internacional, tráfico de drogas internacional, comete tortura, etc. Né?
A lei Magnitsky, então, cancela tudo do cara. E pode ser que o Alexandre de Moraes seja realmente o próximo cancelado. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Eu espero que esse homem pague pelos desmandos, pelo que ele está fazendo com a Carta Magna brasileira. Eu tenho que voltar a concordar com duas ideias, né? A primeira do José Dirceu. Antes da pandemia, eu vi uma entrevista do Zé Dirceu dizendo que Zé Dirceu, famoso esquerdista, comunista, fidelista, guevarista, treinado pelo exército cubano nos anos 70, né? Que foi chefe da Casa Civil, uma eminência parda no Lula 1 e no Lula 2. Ele disse uma vez, numa entrevista, que o o Poder Judiciário não deveria ser um poder. Aí eu tenho que concordar com o José Dirceu, porque eles não foram eleitos, né? Então você não pode colocar um juiz tendo o mesmo poder de um deputado, de um senador e de um presidente da República, ou de um governador. Ele não foi eleito. O desembargador, por exemplo, que é indicado, né, pelo governador, não pode, né? Então eu tenho que concordar. E o Aldo Rebelo, que disse uma coisa interessante também com relação ao poder exacerbado que a Constituição de 1988 deu como uma Constituição de vingança aos militares dos anos 60 e 70, esse poder exacerbado que a Constituição de 88 deu para o Supremo Tribunal Federal. E especificamente para o Poder Judiciário, né? Ele fez uma análise bem legal. Depois eu quero fazer um vídeo só para falar dessa fala específica do Aldo Rebelo, que é um comunista, um esquerdista, que a gente sabe, né? Apoiador de Lula, de Dilma, já foi ministro de um, ministro do outro. É um esquerdista mesmo, né? Daquele de carteirinha assinada. Aldo Rebelo, 69 anos, alagoano, já foi ministro várias vezes, deputado, presidente da Câmara, etc. E foi convidado a calar-se, senão seria preso pelo Alexandre de Moraes. Ele disse que essa Constituição de 88 realmente falhou com o Brasil. Era para ser uma Constituição de conciliação e não uma Constituição de vingança contra os desmandos dos 21 anos dos governos militares no Brasil. Mas vamos lá, gente. O que vocês acham? Alexandre de Moraes vai tomar uma Magnitsky? Como é que a gente vai ficar nessa situação toda? Bolsonaro poderia ser indultado se fosse preso pelo carequíssimo? A Casa Branca acha que Lula não ganha ano que vem. Vamos aguardar. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.